E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o 9º episódio de Sasaki to Miyano, que é assim, maravilhoso, cheio de coisas fofas em todos os aspectos. O Sasaki Senpai lindíssimo, vestido de delinquente, tá tudo uma beleza. E vocês devem lembrar que lá no episódio 8 ele já terminou de uma maneira bem intensa, né? Quando o Sasaki impulsivamente abraça o Miyano e diz que ama ele. Então a gente volta pra esse momento e tá vendo essa mesma cena na parte do final do outro episódio, onde o Miyano, ele tá muito sem jeito naquela situação, mas ele começa a agir de maneira meio impulsiva também. Ele quase abraça o Sasaki Senpai, mas ele é interrompido pelas palavras do próprio Sasaki, que tipo, estão dizendo que aquilo não vale. Ele tá se sentindo muito envolvido pelo Miyano mais uma vez, e não é fácil pra ele lidar com essa situação. Ele acaba sempre agindo de maneira impulsiva. E isso continua neste momento, quando ele se aproxima cada vez mais do Miyano, dando a impressão de que eles estão prestes a se beijar. E talvez isso que iria acontecer se não fosse o destino atrapalhando os dois. Quando a mão do Sasaki escorrega, eles acabam se afastando, né? Tipo, meio que os dois caem na real nesse momento. O Miyano percebe que estava prestes a abraçar o Senpai e ficou meio inseguro. O Senpai percebe que estava prestes a beijar o Miyano e graças a essa caída na real, ele acaba se segurando, né? Mais uma vez lutando contra essa impulsividade dele. Então eles são interrompidos pelo Kuresawa, que chega à sala, percebe que a porta tá trancada e o Sasaki vai dizer pro Miyano, pede desculpa e dizer que metade do que ele tinha falado até ali era tudo brincadeira. A questão é, o que é essa metade? Pro Miyano não participar do evento, sobre o eu te amo, fica muita coisa pros pensamentos do Miyano nesse momento, que não é fácil de maneira nenhuma pra ele lidar com isso, porque não tem a ver só com as atitudes do Senpai nesse momento, mas sim com as próprias. Claro que o Miyano não consegue parar de pensar sobre esses acontecimentos em momento nenhum. A cabeça dele tá longe, ele não presta atenção em nada. Tudo que ele consegue ficar lembrando é sobre o momento em que o Senpai abraça ele, sobre como o Hanzawa Senpai falou do como aparentemente quando tu ama alguém, tu quer fazer algo por aquela pessoa, e daí vem o Sasaki Senpai pedindo pra ele não participar do festival e ele cogitando essa ideia, né? Então essas coisas, esses acontecimentos, junto dessas dúvidas em relação aos próprios sentimentos que o Miyano tem, acabam se misturando. E daí ele se questiona se ele estaria talvez sentindo a mesma coisa que o Sasaki. Será que é isso que o Sasaki sente quando diz que gosta dele? E será que ele, como tá gostando do Sasaki Senpai? E daí ele começa a, né, pensar no futuro disso tudo. Então os dois começariam a namorar e se beijar, e óbvio, ele lembra do momento em que o Sasaki quase beijou ele, no momento em que o Sasaki tocou o rosto dele de maneira gentil. E calma, Miyano, ele mesmo se toca de que ele precisa desacelerar, porque ele já tá pensando em namoro e beijo de repente e nem deu uma resposta pro Senpai ainda. O Kuresawa, que parece estar percebendo o que tá acontecendo, ele convida o Miyano pra ir à livraria com ele mais tarde, né? Talvez planejando conversar com o rapaz sobre isso depois, pra ajudar o amigo, mas o Miyano continua muito distraído com a situação toda e pensativo o tempo todo, né? Ele pensa como naquele momento que ele foi abraçado pelo Senpai, ele pensou, ele quis, ele teve muita vontade de abraçar o Senpai de volta, mas talvez isso fizesse o Sasaki Senpai pensar coisas que ele ainda não esteja pronto para admitir ou que ele ainda não tenha certeza, e ele definitivamente não quer ferir os sentimentos do Sasaki Senpai. Na livraria, o Miyano continua pensativo e ele acaba perguntando pro Kuresawa o que ele faria se a namorada dele pedisse pra ele não fazer algo. E ele inicialmente diria instantaneamente que pararia, mas aquilo parece meio radical demais, então ele logo muda, mas na conversa com o Miyano ele acaba falando que se fosse alguma coisa que faria bem pra ela, ele pararia sim, né? Por exemplo, o clube que ele participa, se fosse algo que fizesse bem pra ela, ele pararia, porque ele tem certeza de
que ela gosta dele também e que se ela tivesse só brincando com ele, ela ia acabar se arrependendo. Então na hora que o Miano tá indo embora, as palavras do Kuresawa são parte do pensamento dele, né? Acabam despertando alguns gatilhos nesse pensamento dele e ele começa a pensar em como o Sasaki reage e como ele precisa reagir em relação a isso. Tipo, ele não acha que tá pensativo sobre isso só porque se foi o Sasaki que pediu, mas se fosse outra pessoa, será que ele pensaria duas vezes? Ele tá aí pensando porque ele percebe que o Sasaki se interessa pelas coisas que ele gosta, faz algo pra estar perto dele, né? Busca o Miano o tempo inteiro e o Miano percebe que ele não tá fazendo isso, ele fica só à margem admirando o senpai e ele precisa perder um pouco dessa vergonha e tomar mais atitude para conseguir se aproximar e conversar com o senpai assim como ele faz. Com essa decisão em mente, na próxima vez em que o Miano acaba esbarrando com o Sasaki senpai, ele toma a atitude de chamar o Sasaki para conversar, o que já é uma surpresa, afinal é sempre o Sasaki senpai quem puxa o Miano para perto. E ele vai falar sobre o pedido do Sasaki, né? Ele vai dizer que ele não tem como atender aquele pedido, porque muitos dos colegas de classe dele se empenharam para que ele participasse, o Hanzawa senpai se empenhou muito para que ele conseguisse uma boa roupa para participar do concurso, e que como envolve muito mais pessoas, ele não quer decepcionar essas pessoas também, mas que desde que o Sasaki senpai falou para ele como não se importa sobre o rosto deles, como ele gostar do Miano não é só sobre aparência, quando ele cresceu, como a aparência dele mudou, ele já não é mais inseguro como ele era antes, parece que a escolha dele é querer enfrentar essa situação para ajudar a superar alguns desses traumas e essas inseguranças em relação ao próprio rosto, e isso começou praticamente com o Sasaki senpai falando que não ligava para a aparência dele, se ela mudasse ou não mudasse. O Sasaki fica genuinamente feliz pelo Miano estar realmente pensando nele, em como ele se sentiria em relação a isso, e mais feliz ainda por saber que isso tudo começou graças ao comentário que ele fez em relação à aparência do Miano. Aquilo faz ele se sentir realmente importante na vida do Miano, né? O que são momentos de muita felicidade para ele. Então ele só deseja sorte ao Miano, agradece pelo Miano estar pensando e ter contado para ele como se sentia. E então o Miano mais uma vez toma a atitude de convidar o Sasaki senpai para que eles passem um tempo juntos no festival, praticamente um encontro. O Sasaki disfarça um pouco para aceitar, mas é óbvio que ele tá muito feliz por essa situação e por ter essa oportunidade de passar esse tempo com o Miano, ainda mais que traz essa ideia de como se fosse um encontro, né? E quem tava escutando toda essa conversa é o Hirano, que quase chegou e atrapalhou tudo, mas ele conseguiu se segurar antes de invadir a conversa dos dois, e ele acabou escutando tudo, e se surpreende ao saber que o Sasaki espera uma resposta da vez que ele se confessou, e tipo, faz mais de 6 meses isso, né? Tipo, eles já estão no inverno, o Sasaki se declarou no verão, então ele tá muito surpreso, mas o Sasaki garante que se for pelo Miano e de saber que o Miano está pensando adequadamente sobre ele, ele espera o tempo que for. Em um novo dia na escola, o Sasaki tá com uma gripe horrorosa, todo mundo tá preocupado com ele, tipo assim, não é horrorosa, mas ele tá gripado, as pessoas ficam preocupadas e o Hirano sugere a ele que ele largue a aula e vá à enfermaria, porque se ele ficar, tipo, doente no dia do festival, como que ele vai sair com o Miano? Então o Sasaki, pensando sobre isso, ele vai até a enfermaria, onde a enfermeira não tá, mas ele esbarra com o Miano, que se machucou na aula de culinária por ser um total desastre na cozinha. O Miano então toma a frente e se preocupa com o senpai e busca as coisas, né? Toma atitudes ali pra ajudar a cuidar dele, que não parece nada bem enquanto ele tá descansando. O Miano acha ele super fofo, espirrando, espirrinho bem fofinho, tipo, tu vê aquele homem gigantesco que parece que vai ser uma bomba e não, espirrinho fofinho, enquanto o Sasaki acha o Miano super delicado e fofo cuidando dele. Então a gente tem essa interação dos dois, mas o Sasaki senpai não tá nada bem e ele precisa ir pra casa. Então o Miano sugere que ele peça a enfermeira pra levar ele, mas ele não quer isso, porque toda essa situação já tá fazendo ele se sentir patético demais pelo Miano cuidando dele. Ele tá se sentindo muito mal por estar numa situação que ele se considera tão deplorável, tão patético, e o Miano então, como ele não quer que a enfermeira leve, ele sugere que ele vai acompanhar o Sasaki até a estação, que é próxima da estação dele. Claro que o Sasaki fica super empolgado nesse momento,
momento, mas se questiona o porquê disso, né? Ele pergunta por que o Miyano quer fazer isso, por que ele quer cuidar por que ele quer levar o Senpai, e o Miyano responde que é porque ele quer cuidar do Senpai. Ele decide então que vai aceitar que a enfermeira leve ele, e o Miyano sai pra buscar a enfermeira, e nesse momento o Sasaki sozinho fica pensando como isso foi injusto com ele, como ele pensou que nesse momento o Miyano iria responder que é porque gosta dele, né? Ele percebe que isso tudo é reflexo de toda a ansiedade que ele tá tendo esperando uma resposta do Miyano. Juntos, enquanto aguardam a enfermeira, depois então o Miyano e o Sasaki conversam sobre os horários do festival cultural e percebem que o turno deles não vai bater em momento algum, vai ser bem difícil eles passarem um tempo juntos, mas então para compensar isso, eles decidem que vão almoçar juntos, né? O Miyano sugere isso, sugere que os dois almocem juntos e óbvio, o Sasaki Senpai continua ansioso, não só pelos sentimentos, mas agora por poder passar esse momento junto com o Miyano, né? Que é basicamente um encontro onde os dois vão almoçar juntos agora. Então, enquanto o festival rola, o Miyano tem um tempo livre e ele e o Kuresawa vão juntos pra conhecer a sala da turma do Sasaki e do Hirano. Tá tendo um café de delinquentes na sala do Sasaki e do Hirano com leitura de sorte, que é uma coisa meio aleatória, na real, onde o Hanzawa abriu um espaço pra ele ler a sorte das pessoas. Quando os dois chegam lá nesse caminho onde o Kuresawa se diverte, tira muitas fotos pra namorada, eles se deparam com um Sasaki, eles são recebidos por um Sasaki super assustador, super durão, assim, naquela pinta delinquente que tá uma graça. Lindo, maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo ficou louco quando viu aquele homem. Mas óbvio que essa máscara cai quando ele vê o Miyano, porque ele fica com muita vergonha de estar agindo daquela forma. Ele recebe os dois no café, o Kuresawa vai ler a sorte nesse momento, vai tentar a sorte dele, e o Miyano fica conversando com o Sasaki. O Sasaki tá muito envergonhado, mas ele diz que o Hirano disse pra ele que quando ele abrisse a porta, recebesse alguém, ele tinha que ser mais durão, mais firme, assustador, e ele agiu dessa maneira, porque ele não imaginava que seria o Miyano e o Kuresawa, e ele ficou morrendo de vergonha. Mas o Miyano disse pra ele que achou que ele ficou super bacana nesse momento, e daí os dois ficam ali trocando essa lambição o tempo inteiro. De repente o Hirano Senpai aparece puto. O Hirano no seu perfil delinquente, que a gente não vê a aparência ainda, espero que no próximo episódio a gente veja, porque ele deve estar lindíssimo, mas ele aparece ali de uma maneira bem assustadora, dizendo que o Sasaki tem que parar de ser assim fofinho, ele tem que ser muito durão, porque eles estão dentro desse café de delinquentes, e o Miyano sugere como esse perfil combina bem com o Hirano Senpai, e o episódio acaba aqui, com os dois se divertindo nessa conversa, e no próximo episódio a gente tem finalmente, né, os dois juntos nesse suposto encontro deles, pra saber o que vai rolar, o quão intensa essa conversa vai ser, porque esses sentimentos devem vir à tona mais vezes. Mas felizmente nesse episódio a gente foi agraciado com essa versão linda e super atraente do Sasaki Senpai, eu tenho certeza que todo mundo gostou. E eu acho que assim, de maneira geral, a gente viu muitas faces do Sasaki Senpai nesse episódio, que é maravilhoso, né, como sempre. Ele é um homem perfeito, lindo, maravilhoso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio e o que vocês esperam do próximo episódio, desse encontro e dessa conversa que deve ser bem intensa entre o Sasaki e o Miyano durante o encontro / almoço deles. A gente tá entrando em reta final do anime, como vocês sabem, né, e a coisa tá ficando cada vez mais intensa. O Miyano não pode mais enrolar o Senpai muito tempo, né, como ele mesmo já percebeu nesse episódio. Ele não pode continuar enrolando o Senpai. Ele precisa dar uma resposta, tomar uma atitude. Então a gente pode esperar muita coisa dos próximos episódios ainda. Deixa aí nos comentários as suas expectativas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante o canal. Se não por aqui, se inscreve, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.